Então, gente, hoje nós vamos conversar sobre esse livraço aqui, O Planeta dos Macacos, do Pierre Boulle, que é o mais novo lançamento da editora Aleph, que é a mais nova parceira aqui do canal. Então, esse livro aqui eu recebi de parceria e eu tenho que começar dizendo que esse livro é uma grande obra da ficção científica, é um grande marco na literatura da ficção científica e também um dos grandes clássicos desse subgênero. Ele foi escrito pelo autor francês Pierre Boulle, que hoje em dia ele já é falecido, já infelizmente, e infelizmente também ele não é um autor muito conhecido atualmente, mas na época em que ele era vivo, na época em que ele lançava livros e tudo mais, ele era bastante popular. Inclusive, ele tem duas obras que já viraram grandes filmes do cinema. Essa daqui, né, O Planeta dos Macacos, e tem uma outra que foi muito bem aclamada pela crítica, que se chama A Ponte do Rio Kwai, que fez muito sucesso a sua adaptação cinematográfica e elevou o livro então às listas de mais vendidos. Então a gente vai falar sobre esse livraço aqui. Primeiramente, antes de contar a sinopse para vocês, eu quero mostrar a edição fantástica que a Aleph fez para esse livro. Um detalhe muito legal aqui, então aqui vocês podem ver que as bordas do livro são todas arredondadas. Eu vou chegar mais próximo da câmera, olhem para vocês verem que legal essas bordinhas aqui arredondadas. O livro então, ele é um estilo de capa fosco, ou seja, ele não tem verniz, ele não tem nada que desliza a mão, a capa é mais áspera, é mais fosca, e o livro não tem orelhas, mas em compensação tem essa contracapa aqui preta muito bonita. Então todo o trabalho que a editora teve então com essa edição foi um trabalho magnífico. Então vamos primeiramente à história do livro, para quem ainda não conhece. Esse livro aqui conta então a história pra gente do nosso personagem principal, o astronauta francês Ulysse, e ele então recebe uma missão muito importante para a Terra no momento em que o livro se passa. Essa missão é então a seguinte: os astronautas, o pessoal que trabalha com a NASA francesa, mas o pessoal que trabalha então com viagens espaciais e a exploração do universo, eles conseguem criar uma espaçonave, um foguete potente o suficiente para conseguir viajar a uma velocidade quase próxima à da luz. E com isso, então, eles têm a opção de conseguirem alcançar grandes astros e estrelas que antigamente eram inacessíveis para a Terra. E eles têm, então, a opção de viajarem para dois planetas diferentes. Ou eles podem viajar para um planeta que está a 2 anos-luz da Terra, ou então eles podem viajar para uma estrela bem distante, que está a mais ou menos 200 anos-luz daqui até a Terra. E essa estrela se chama Betelgeuse. Eu acho que é isso que se fala, não consigo dizer para vocês qual é a pronúncia correta. Então, o astronauta aqui ganha essa opção, ele pode escolher qual dos dois ele quer viajar. E ele escolhe então a estrela Betelgeuse. Detalhe, ela leva mais ou menos 200 anos aqui na Terra para poder se alcançar, mas dentro dessa nave eles têm a previsão mais ou menos de também 2 anos de viagem daqui até atingir essa estrela. E o astronauta Ulysse então monta em sua nave, se prepara junto com a sua tripulação, que junto com ele vai um outro tripulante, um outro astronauta e um professor muito conceituado, muito inteligente e muito respeitado no meio científico. E os três então partem rumo à estrela Betelgeuse. E os três então partem na sua missão e tudo corre muito bem. E a missão leva mais ou menos uns 2 anos para conseguir ser concretizada e eles alcançarem a estrela. Chegando na estrela, eles notam, antes de pousar nela, que ela é muito semelhante à Terra. Ou seja, ela tem ar respirável, ela tem grandes extensões de terra com plantas, com árvores, com animais, vegetação, com água, tudo isso ela é muito semelhante à Terra. E quando eles finalmente pousam, eles pousam em um local que aparentemente é deserto de vida humana ou vida inteligente, mas eles têm certeza de que nesse planeta tem vida inteligente, pois antes deles pousarem, eles conseguem passar próximos a uma cidade que foi construída por vida inteligente. Então eles pousam nesse lugar e estão lá explorando o ambiente e tudo mais, até que uma humana se apresenta para eles. Isso mesmo, pessoal, uma humana. Só que aparentemente essa humana não é dotada de inteligência, ou seja, ela não possui
a capacidade da fala, ela não consegue se comunicar com eles e parece muito espantada ao ver outros humanos como ela trajando roupas e conversando com falas normais. E a história então vai seguir em frente até que eles são interceptados por a grande ameaça do livro: macacos que de forma humanoide, ou seja, que andam sobre as patas traseiras, em pé como a gente, e que falam, se comunicam e aparentemente são mais inteligentes que os humanos desse planeta aqui, que não falam nada, que não se comunicam, que não têm nenhuma forma de inteligência. E a partir de então eu não posso falar mais nada para vocês do livro, porque o livro é excelente e o mais interessante do livro é você ir descobrindo então tudo o que vai acontecendo na história daqui para frente. Essa história é muito famosa pelas adaptações cinematográficas que são feitas, tanto as antigas quanto as de hoje em dia. Mas eu tenho uma notícia bombástica para jogar em cima de todos vocês. Todos os filmes já feitos são extremamente diferentes do livro. A coisa é feia. A adaptação que chega mais próxima do livro é a primeira adaptação lá dos anos 60, se eu não me engano, de 1968. Eu vou colocar a capa desse aqui, que também se chama Planeta dos Macacos. Essa é a que mais chega perto da história contada pelo livro, porque o livro ele é ímpar, ele é totalmente diferente, segue um rumo totalmente diferente do que as histórias dos filmes nos mostram. Os filmes eles apelam muito para a ação, apelam muito para a aventura constante. Aqui o livro ele nos tenta passar muito mais uma visão diferente do mundo. O autor faz tipo uma crítica social muito inteligente aqui ao mostrar os macacos dominando tudo e fazendo as coisas que nós humanos também fazemos com eles, esse tipo de coisa. Então a gente pode dizer que esse livro é um livro muito mais filosófico, que muito mais nos faz pensar do que um livro que nos enterte. Embora seja um livro extremamente divertido de se ler, embora seja um livro que você se diverte muito lendo, que você fica totalmente entretido, mas a grande questão aqui é nos fazer pensar e nos mostrar então essa realidade diferente, nos deixa chocados com o que está acontecendo aqui com o nosso personagem principal. Então aqui a gente vai ter um desenvolvimento muito interessante do personagem e do mundo que o autor criou ao redor do personagem. Ou seja, a gente vai ser apresentado então ao mundo de Soror, que é o nome que o nosso personagem denomina esse mundo aqui dos macacos. Ele vai nos mostrar então as personalidades que habitam esse planeta, por exemplo, as diferentes espécies de macacos que mandam e desmandam na sociedade dos macacos, e a ciência deles, como está se desenvolvendo, o modo como a civilização é organizada, a política deles é muito interessante. Em momento algum o livro fica maçante, em momento algum o livro fica cansativo. O autor tem uma escrita sensacional, é uma escrita muito boa, não é aquela escrita leve, aquela escrita rápida, aquela escrita fácil que vocês estão acostumados, por exemplo, em livros de jovem adultos, em livros de infanto juvenil ou até mesmo livros de aventura medieval. Aqui o autor, embora pouco, nos dá um pouquinho do método científico para poder explicar algumas coisas, mas ainda assim não é nem um pouco cansativo. Demanda um pouquinho mais de exigência sua na hora da leitura, um pouquinho mais de atenção, mas nada que te deixe cansado. Aqui a leitura flui muito bem se você tiver interesse na história, o que eu duvido que você não vai ter, porque a história é excelente. Os personagens, embora seja um livro curto, é um livro muito bem desenvolvido no quesito personagens, ou seja, o nosso personagem principal e alguns secundários te deixam fascinados. E a obra, no total, é uma obra completíssima, é uma obra interessantíssima, é uma obra de grande significância dentro do gênero literário da ficção científica e também vai agradar várias pessoas, tanto os fãs da ficção científica quanto os fãs de livros interessantes, livros que têm uma boa história para contar. A nota total então é de 5 corujinhas, com toda certeza, vale muito a pena, indico demais para todo mundo, não só os fãs da ficção científica, mas também os fãs de uma boa aventura e os fãs de uma boa história. Fica a dica então, pessoal. Então, bom, espero que vocês tenham gostado da resenha. Deixa o dedão pra cima aí pra mim. Curtam a página do canal lá no Facebook, que é por lá que vocês têm tudo em antemão que vai sair aqui no canal. E até o próximo vídeo, sexta-feira. Tchau, tchau.